e tenham acesso ao certificado, que vai ser enviado depois pelo e-mail, no prazo de até 5 dias úteis, né? Então, a gente deseja uma boa palestra, seja bem-vinda, Carla, e é com você. Ok, Carla, seu microfone já foi desbloqueado. Tá ok. Podemos começar, né? Então, a gente vai falar aqui sobre a vigilância da violência interpessoal e autoprovocada. Eu sou a Carla, sou do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente precisa trabalhar a atualização na temática da violência, da vigilância da violência, em especial aos municípios, voltado aos coordenadores dos municípios, coordenadores de vigilância, de atenção e demais interessados. É importante essa temática porque nós vivemos um momento muito, digamos, complicado, né? Então, a gente está vivenciando uma pandemia jamais vista e a gente precisa trabalhar também os outros agravos, que é a questão da violência, né? Então, assim, estou aqui à disposição, agradecendo a presença, né, das pessoas que estão presentes aqui no momento. E o nosso principal objetivo, como já falei, é trabalhar essa questão da violência, né, as últimas atualizações na temática da violência e também apresentar a situação epidemiológica no estado do Acre. Essas nossas atualizações, é importante a gente estar a par, que também nós vamos entender como está inserida essa questão atualmente, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia. Vou deixar também essa palestra no final para as discussões, né? Para quem estiver presente, eu vou abrir para discussões, principalmente para dar algum encaminhamento, né? Então, assim, é algo que a gente vai apresentar, mas que nós temos uma diversidade de municípios, temos municípios com suas peculiaridades, e o que eu posso estar falando aqui, o que um município está vivenciando é diferente de outros municípios. Então, assim, eu vou colocar, e na prática, cada município vai se adequar, né, à sua necessidade, como dar encaminhamento nessa questão da prevenção da violência e promoção de ambientes saudáveis. Então, eu vou começar aqui, né, como já me apresentei, e vou também, no final, deixar à disposição o meu telefone, meu contato, para a questão das dúvidas também, junto com as discussões, tá? Então, com essa questão da pandemia, nós sabemos que refletiu no aumento de casos de violência doméstica sexual autoprovocada. Como nós sabemos disso? São atualizações, artigos na mídia, né, que sempre estão na mídia escrita, né, na televisão, a gente sempre está se deparando com essas informações de aumento de casos de violência doméstica sexual e autoprovocada, que são as tentativas de suicídio e suicídio. Por que disso? A gente acredita que o isolamento social ele vem aumentando em vários países, né? Isso de acordo também com as últimas publicações a nível internacional. Não estou falando só do Acre, mas a nível internacional. Então, o que acontece? Nós vivemos esse momento, inclusive a área técnica de vigilância da violência, que faz parte do núcleo de doenças e agravos não transmissíveis, ele lançou, a nossa área técnica lançou uma nota técnica informando exatamente essa situação,
de aumento, né, de violência que pode ocorrer, que poderia ocorrer. Isso nós passamos em março para os municípios, em todos os municípios, coordenadores de vigilância dos municípios, informando, né, essa questão do que poderia ocorrer esse aumento, considerando o que já foi vivenciado em outros países. Por outro lado, com a questão do isolamento, também reduziu os acidentes de transporte terrestre. Nós observamos que deu um aumento agora recente, com a flexibilização. Então, nessa nota técnica, a gente falou sobre essa questão do isolamento social, nós falamos desse possível aumento, mas, infelizmente, não está sendo refletido nas nossas unidades de saúde. Não está sendo identificado, mas que existe, ou por outras fontes, outras portas, né, que são conselhos tutelares. Nós sabemos que os conselhos tutelares também tá tendo esse aumento, né, está tendo muitas denúncias, conselho tutelar, Ministério Público, assistência social, mas, no entanto, nas unidades de saúde, nós não estamos identificando, apesar que existe. Então, também temos, a nível nacional, que o chefe da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para combater o aumento global, né, combater o aumento global da violência doméstica, dirigida a mulheres e meninas, em meio à quarentena imposta pelos governos na resposta à pandemia. Então, nós estamos observando aí que não é só a nível de Brasil, é a nível internacional, né? A Organização Nacional também, inclusive a OMS também, relatou essa situação de aumento da violência doméstica internacional, né? Esse aumento da violência doméstica contra crianças, adolescentes, mulheres. Então, temos também publicações em revistas científicas e outros meios de comunicação da Ásia, Europa, que relataram um aumento de até 1/3 nos casos de violência doméstica após a implementação das medidas de bloqueio e isolamento social, sob a justificativa das vítimas estarem mais próximas dos seus agressores, dificultando pedidos de ajuda. Então, nós temos, inclusive, aqui no governo, através do governo, do Acre, nós temos também uma campanha que fala sobre a questão da violência doméstica, né? Como identificar essa violência contra as mulheres, porque a violência, ela ocorre nos lares, no núcleo familiar. Então, como trabalhar a questão da prevenção, já que muitos agressores estão naquele ambiente do núcleo familiar. Maior parte dos agressores, conforme os nossos levantamentos epidemiológicos, se encontram exatamente nos núcleos familiares. Então, como trabalhar essa questão da prevenção? Então, assim, aí é importante a gente lançar mão da atenção básica dos nossos agentes comunitários de saúde, dos nossos ACS, né? Então, assim, o que eles podem fazer? Encaminhar. Tá sempre em contato, como eles estão sempre em contato com a comunidade, aquela região, da região deles, que eles trabalham, na parte geográfica, naquele território deles, eles podem identificar e podem encaminhar essas pessoas em situação de violência. Então, a gente pode lançar mão desse trabalho junto à equipe da atenção primária, em especial o agente comunitário de saúde, que eu acredito que é uma peça fundamental para a gente poder identificar, né? Então, tem aquela questão também das pessoas, das vítimas de violência, pessoas em situação de violência, que as pessoas estão com receio de se dirigir a uma unidade de saúde, por medo, receio até de contrair, né, um coronavírus. Então, tem essa questão também que a gente tem que estar atenta. Portanto, esse trabalho junto à equipe da família, da saúde da família, junto com os agentes comunitários de saúde, é muito importante na identificação e no encaminhamento das pessoas em situação de violência, principalmente os grupos mais vulneráveis, que são crianças, adolescentes, idosos, mulher, grupo LGBT,
e também os indígenas, também é importante falar, e pessoas portadoras de deficiência. A pandemia, ela representa implicações de curto e longo prazo, né? Isso aí também já foi um relato, né? Foi uma publicação também a nível internacional que foi colocado que essa pandemia, ela não é só a curto prazo. Então, a gente vai ter esse reflexo negativo a longo prazo na sociedade. Então, vai precisar o quê? Exige uma capacidade de adaptação à medida que ela avança e gerando estresse em âmbito laboral, nosso trabalho, reflete no trabalho. Então, as pessoas não estão conseguindo até a questão financeira está refletindo financeiramente, negativamente, na parte financeira, né? Muito já se sabe, já foi observado o que está acontecendo. Agora que voltou, está voltando aos poucos, tem a flexibilização. Temos também, muito importante, o reflexo comunitário na sociedade, aquela tensão, as pessoas que gostam de interagir, a parte social, isso não está ocorrendo, isso influencia negativamente também no estado psíquico, né, individual da pessoa, decorrente dessas alterações de rotina e das regras de convivência vigentes relacionadas ao fechamento de escolas e negócios. As crianças estão em casa, eu particularmente estou com meu filho também em casa, então a gente exige essa atenção a mais. Então, é algo inédito e que está tendo esse reflexo, né? E ao confinamento familiar e a vulnerabilidade econômica, eu já havia falado. Então, assim, já é outra uma publicidade, né? Uma publicação, uma publicação a nível internacional também, que já vem detalhando, relatando esse tipo de situação que a gente está vivendo, também, não só no Brasil e no mundo, né? No Acre. Então, a gente tem que estar atento a essa situação também, porque ela pode gerar mortalidade por suicídio, as tentativas de suicídio, que também são de notificações, de notificação obrigatória, a tentativa de suicídio. Então, esse aí que eu estou trazendo para vocês é outro relato, né? Outro relato aí, eu estou sempre colocando a fonte embaixo, vou disponibilizar, esse material vai estar disponibilizado aí, gravado, não está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. E aí, vocês observam, tem a fonte embaixo, relatando que a mortalidade por suicídio e Covid é uma tempestade perfeita, né? Está perguntando, é uma tempestade perfeita? Infelizmente é. É o que está acontecendo, né? Então, aponta entre eles o estresse econômico, a incerteza sobre a própria subsistência, a solidão, a desconexão social, como eu já havia relatado anteriormente, essa interação social não existe. Imagine o idoso. O idoso, ele precisa interagir, né? Tem aquelas casas, né, de interação, de apoio aos idosos, a questão social, que trabalha essa questão social, e isso não está sendo feito. Imagine aí, né, o reflexo disso para um idoso, né? O surgimento de uma depressão, né? Então, a dificuldade no tratamento da saúde mental devido à sobrecarga do sistema pelos pacientes da pandemia, como eu havia falado. Então, assim, como detectar isso? Por isso que eu sempre coloco a importância de trabalhar a atenção primária, trabalhar os nossos profissionais da ponta, né? Trabalhar em parceria. Coordenadores da vigilância, em parceria com os coordenadores da atenção básica, em parceria com os profissionais ao todo, né? Para trabalhar a intersetorialidade, não tem como a gente trabalhar só no profissional, nós temos que trabalhar
setorialidade, escolares. Como eu já havia falado, é importante esse trabalho de identificação, de encaminhamento. Outra questão também é o medo diante das doenças pré-existentes. Né? As pessoas já têm uma doença pré-existente, a doença crônica, né? Uma doença crônica não transmissível, uma hipertensão, diabetes. Então, o que acontece? É um fator de risco. Então, esse medo traz um aumento da ansiedade, que pode gerar aí uma depressão, esse medo diante da doença. Então, assim, tudo isso está influenciando nessa, como se fala, é uma tempestade perfeita? Sim, infelizmente, se a gente não trabalhar essa questão de forma integrada junto aos profissionais, infelizmente, nós vamos ter estatísticas aí, já estamos tendo, né, negativas, gravíssimas, principalmente com relação às causas externas, que são as violências, no caso, a violência autoprovocada, que são os suicídios. Né? Então, a gente tem esse papel fundamental de identificar, de encaminhar, de notificar, para não deixar os nossos usuários desassistidos. Bem, vou até colocar o óculos aqui para... Eu coloquei aqui os efeitos colaterais da pandemia. Eu elenquei alguns, mas nós sabemos que tem muito mais, né? Muito mais situações envolvidas. Como eu coloquei anteriormente, o isolamento social, né? Então, assim, a pandemia, ela gerou tudo isso. O isolamento social não é o vírus por si só, mas ele causou o quê? A ansiedade, isolamento social. Então, tudo isso que a gente está colocando aí, que elencou nessa parte em destaque de azul, são situações que não sou eu que estou falando, né? São os relatos, como eu coloquei no início, relatos, destaques internacionais, né? Que só corroboram com o que a gente está vendo atualmente, que são isolamento social, gerou isolamento social, a pandemia gerou isso, que foi necessário, né, para a questão não contrair, né, contrair o vírus, né, gerou suicídios, gerou dificuldades econômicas, consequentemente gerou violência doméstica, a depressão, o abuso de álcool. É muito comum, comum a gente abrir aí a televisão e tá sempre em destaque na mídia, que está tendo aumento no abuso de álcool. Né? Então, é uma forma da pessoa, até acredita que aquilo vai amenizar aquele medo e, no entanto, está piorando muito mais, né? Que a gente sabe que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, qualquer dose de álcool hoje é prejudicial. Então, gera a própria ansiedade. Então, assim, tudo isso é um efeito colateral da pandemia. Bem, com relação à legislação atual que a gente coloca sobre a questão da violência, em especial a violência doméstica, nós temos aí a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que ele fala das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, que ele surgiu de uma necessidade decorrente da situação do coronavírus, que foi responsável pelo surto que iniciou no final de 2019. Então, essa lei, ela já tem uma atualização, que foi a lei número 14.022, Dentro dessa lei 14.000, ela está alterando a lei 13.979, no que diz respeito ao artigo 3, no artigo 3º, ele está acrescentando o artigo 3º, que ele coloca como serviços essenciais as atividades voltadas ao atendimento de
Mulheres em situação de violência doméstica e familiar são considerados serviços essenciais desde o início da pandemia, através dessa lei. Crianças e adolescentes vítimas de crimes previstos no ECA ou no Código Penal também são serviços essenciais considerados. Pessoas idosas vítimas de crime previsto no Estatuto ou no Código Penal também é serviço essencial. Pessoas com deficiência vítimas de crimes previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou no Código Penal também é considerado, através dessa lei, desse artigo que foi acrescentada à Lei 13.979, ela é considerada também serviços essenciais. Então, assim, é importante deixar claro que a lei, no caso da notificação, a notificação é obrigatória, ela nunca deixou de acontecer. Então, tem a obrigatoriedade, então essa questão da atenção e colocando essa situação, essas pessoas do público mais vulneráveis, coloca como serviço essencial. Então, não pode ter uma descontinuidade no atendimento. Tudo parte da onde? Da notificação. Notifica, encaminha para o apoio psicossocial, amparo legal, jurídico, de segurança. Então, não houve em nenhum momento uma pausa, né? Porque é totalmente ilegal, não existe essa pausa, existe uma obrigatoriedade da atenção, inclusive sendo ratificada aí através dessa lei 13.979, que com alterações, né, que já veio com essa alteração, incluindo o artigo 3º, que foi a Lei 14.022. E qual é o papel do setor saúde diante dessa situação? Nós temos um papel fundamental. O setor saúde tem um papel fundamental nesse trabalho, nessa prevenção e na quebra desse ciclo vicioso da violência, porque sempre eu falo, algumas palestras nos municípios que a gente faz, existe um ciclo vicioso da violência. Então, esse ciclo vicioso da violência é algo, como o nome já diz, ele nunca vai parar, ele não vai parar. A questão da violência doméstica, existe aquela fase da violência, e está comprovado através de estudo científico, através do CLAVES, tem inclusive esse relato aí, né, esse estudo que já foi apresentado, inclusive está no impacto da violência no setor saúde, fala exatamente sobre essa questão do ciclo vicioso da violência. No caso, podemos utilizar como exemplo a violência doméstica. A mulher ela sofre uma violência doméstica ali. O agressor é o seu companheiro, que está ali no núcleo familiar. Naquele momento, se não tiver uma intervenção, vai continuar. Como? Aí entra naquela parte, na parte de perdão, né? Tem até o nome que diz que é a questão da fase do perdão, né? Toda aquela situação. E depois vem a fase da tensão, né? A fase, então, que eu quis dizer, é a questão da lua de mel, é essa palavra. Vem a violência, aí se não tiver intervenção, vai continuar. E vem a fase da lua de mel, do perdão, da lua de mel, né? Do perdão. Aí depois vem aquela fase da tensão, já volta aquela tensão na situação, a tensão, e vem a fase da agressão novamente. Então, é algo que não para. Por isso que fala, é um ciclo vicioso da violência. Então, o nosso papel é o quê? É encaminhar, é identificar. Para a gente encaminhar, a gente precisa identificar. E o nosso papel é acolher, identificar, notificar os casos de violência através do quê? Nós temos a ficha de notificação da violência
que eu vou mostrar posteriormente, que é muito importante, ele é um instrumento disparador de processos de assistência à saúde, de atenção à saúde daquela pessoa em situação de violência. Então, eu sempre falo que ele é o pontapé fundamental. Então, se houver uma notificação, se eu estou sabendo que existe a notificação, consequentemente, eu sei que aquela pessoa está sendo encaminhada e aquele ciclo da violência, ele pode ser interrompido. Então, nós precisamos agir. E o que pode acontecer também nós precisamos de uma articulação intersetorial para que isso aconteça, para o encaminhamento das pessoas em situação de violência, para a rede de atenção, proteção e assistência psicossocial. É fundamental essa articulação intersetorial. Nós temos um papel também, setor saúde, de monitorar os encaminhamentos para a rede de atenção e proteção integral. Então, assim, não é só notificar e encaminhar, não. Você tem que estar sempre monitorando. O monitoramento pode ser por telefone, nós temos hoje o WhatsApp. Então, o monitoramento pode ser feito dessa forma. Né? Como é que está aquela pessoa que eu encaminhei? Eu recebi aquela pessoa em situação de violência e encaminhei para assistência social. Eu tenho que monitorar. Então, tem a equipe, né, tem a assistência social. Nós sabemos que tem município que não tem uma equipe completa, mas de que forma a gente pode encaminhar, né? Porque, assim, as pessoas... o que é uma rede de atenção e proteção? O que é uma rede? Eu fiz um curso em São Paulo, eles falaram que rede é pela USP, e foi falado que a rede é formada por pessoas, né? Quando se fala, a rede, acho que isso é uma coisa muito, né, assim, fora da nossa realidade. A rede de pessoas, a pessoa pode ligar, olha, como é que está aquele caso? Então, encaminhar, não é só jogar aquela pessoa ali, né? Porque ela já veio de uma situação complicada de violência, então vocês têm que ter essa visão, essa empatia com o próximo. E temos também trabalhar em parceria com a educação e saúde a promoção de uma cultura de paz através de políticas públicas, utilizando o perfil local da violência. Então, assim, como é que eu posso trabalhar essas políticas públicas? Mas para isso nós precisamos ter um perfil da violência no nosso município, no nosso território. Como é que eu vou saber quem é o público-alvo? Muitas vezes a vítima de violência não é só o gênero feminino, muitas vezes é o gênero masculino. Então, qual é o público-alvo? Então, a gente precisa, para poder focar aquela nossa ação e ter efetividade na nossa ação. Então, a gente precisa trabalhar em parceria com a educação e saúde, trabalhando a educação continuada e hoje utilizando nossos instrumentos, né, instrumentos tecnológicos, as redes sociais. A questão da violência autoprovocada é o que eu peço um pouco de atenção, né, eu peço um pouco mais de um trabalho que não promova. Né? Muitas vezes, não, vamos trabalhar a questão da prevenção do suicídio. Então, você tem a questão da prevenção do suicídio é um pouco mais complicada, porque em vez de você estar prevenindo, às vezes você está promovendo. Então, assim, você tem que ter todo aquele cuidado, trabalhar com equipe, com psicólogos, como trabalhar isso, né? De forma que possa criar um ambiente de proteção, né? Prevenindo, então, trabalhar a questão da prevenção e a promoção de ambientes saudáveis. Então, como eu havia falado, o atendimento intersetorial, multidisciplinar, é muito importante. Nós precisamos, porque os profissionais, eles possuem contato direto com o paciente e tem uma importância crucial na identificação, na notificação e intervenção das situações de violência, dentro de suas especificidades. Então, assim, uma equipe multidisciplinar é importante, mas aí a pessoa vem fala assim, o colega profissional lá da ponta, eu sei que as dificuldades são muito grandes, mas aí vem o profissional lá da ponta, o coordenador da vigilância,
vigilância do município X. Ele fala, mas eu não tenho um psicólogo disponível aqui na unidade de saúde. Mas vocês podem trabalhar a intersetorialidade também, envolvendo as outras instituições, a assistência social, o Ministério Público, existem núcleos, eu não me recordo se tem em todos os municípios, mas existem muitos municípios que possuem os núcleos do Ministério Público, em parceria, né? Então, temos escolas que têm psicólogos, tem psicopedagogos, então, assim, como é que a gente pode trabalhar em intersetorialidade com todas as nossas dificuldades, mas não é impossível. Então, trabalhando essa questão com a equipe das outras instituições, sem dúvida nenhuma a gente consegue dar uma resposta para essa pessoa, esse usuário, pessoa em situação de violência. Nós não podemos deixar os nossos usuários, pessoas vítimas de violência desassistido, né? Nós sabemos das dificuldades atuais envolvendo a questão da pandemia, mas como eu falei, trabalhar a intersetorialidade, se adequar ao que nós estamos vivenciando no momento é importante, porque infelizmente isso está refletindo muito negativamente nas nossas notificações. Então, eu não penso que é só números, nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar que são pessoas que, como foi deixado de notificar, quer dizer que eles continuam naquele ciclo da violência, né? Eles continuam fazendo parte daquele ciclo, e se não houver essa intervenção de forma oportuna, eficaz, ela vai estar sempre girando, né? Então, sempre a gente tem que estar observando essa situação da assistência à saúde, assistência integral dessa pessoa. Então, muitos municípios, já passei por alguns municípios, no ano passado, né, quando a gente começou a fazer o nosso cronograma de viagem, aí, infelizmente, veio o decreto do governador em março e se tornou inviável esse nosso trabalho junto aos municípios, de forma presencial. Por isso que nós estamos aqui, né, lançando mão dessa nova tecnologia. Estou até me adequando também à nova tecnologia, com a ajuda aí fazendo um merchandise aqui, agradecendo aí todo o apoio do Telesaúde, muito importante nesse momento que a gente está vivenciando. Então, nós profissionais, nós ficamos tensos também, né? Então, nós temos um cronograma e como dar continuidade nessa ação, nessas ações que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Desde 2006 que nós temos esse trabalho técnico na temática da vigilância da violência. Então, é tenso também e a gente precisa se adequar, né? Então, assim, como eu havia falado, quando eu vou nos municípios, eu sempre falo do caso, né? Qual é a definição de caso. Então, é bem importante a gente saber que o caso que a gente vai notificar é o caso suspeito ou confirmado, não necessariamente seja confirmado, de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, que são as tentativas de suicídio. Não é o suicídio, não entra. O suicídio, ele entra no SIM, não entra no SINAM. O tráfico de pessoas, eu peço uma atenção especial às pessoas da área de fronteira, Brasileia, Assis Brasil, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, violências homofóbicas contra as mulheres e os homens em todas as idades. No caso aí, gente, violência doméstica. Nos casos de violência extrafamiliar, são objeto de notificações as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígena e população LGBT. Ou seja, não é qualquer violência de torcida de futebol, né, de briga de gangue, de facção, está tendo uma briga lá e teve tentativa de suicídio, tal. Não é esse tipo de violência, é violência interpessoal.
Com relação à extrafamiliar, comunitária, são só objetos, essas pessoas aí, esses grupos aí de pessoas, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígena e população LGBT. Por que isso? É um padrão nacional, nossa ficha ela não abrange tudo, até porque a gente trabalha com a questão da violência mascarada, não é qualquer violência, não é a violência de gangue, de facção, é aquela violência mascarada, aquela violência que muitas vezes, quando chega na unidade de saúde, ela vem mascarada, é uma criança que a mãe, às vezes, muitas vezes, a agressora é a própria mãe, mas aquela criança caiu, tem a marca, até a marca da mão da mãe ali, mas ela insiste em dizer que aquela criança ela caiu e tal, foi um acidente. Então, são os grupos vulneráveis, né? São o trabalho que a gente faz a nível nacional, que esse é o programa da vigilância da violência, é identificar exatamente essa violência mascarada. Então, resumindo, o objeto de notificação do Viva Sinam, a gente resume assim, são objetos de notificação caso suspeito ou confirmado, abrangendo homens e mulheres em todos os ciclos de vida. Então, todos os homens, todas as mulheres, independente se está no grupo LGBT, se é idoso, se todos em relação a esse tipo de violência doméstica, é obrigatório, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, intervenção legal. O que é intervenção legal? Intervenção legal é quando a violência surgiu, no caso, cujo agressor foi uma pessoa, um agente legal, um agente público, um agente de polícia, digamos assim. Então, assim, é um agente de polícia, um agente da lei, e é sempre relacionado a agente da lei, né? Um policial, um agente, um policial rodoviário federal, um policial penal. Então, assim, sempre para relacionar essa violência, intervenção legal, com o tipo, quem é o agressor. Se o agressor é um agente da lei e aquela vítima chegou ali, então considera-se intervenção legal. Então é importante saber, porque dentro da ficha ele tem esse campo que exige esse conceito, né, o entendimento desse conceito. Aí vem a tortura, o trabalho infantil, né, como eu falei, e violências homofóbicas. Com relação à violência comunitária, só para dar uma reforçada no slide anterior, são crianças, a comunitária. Crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiência e população LGBT. Então, esse aí é obrigatório na extrafamiliar, tá? Na violência extrafamiliar. Agora, aqui a gente tem alguns materiais publicitários que a gente trabalha dentro do Ministério, portal do Ministério da Saúde. Vocês vão ter lá Vigilância da Violência, vocês buscam lá Vigilância da Violência e vai ter esse material de apoio que eu acho importante, nesse momento principalmente, é importante vocês lançarem mão desses materiais de apoio para nortear o trabalho de vocês. Nós temos aí esse amarelinho aqui, é a cartilha, né, o instrutivo, é o ABC, né, eu chamo o ABC. É o ABC aí da área de violência, do nosso programa. Esse instrutivo, ele vai conceituar campo a campo da ficha, todas as informações necessárias para a gente notificar e encaminhar. Inclusive, tem um elenco de leis bem importantes que vão subsidiar esse trabalho de vocês. Bem, eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui da ficha, só para... Eu tenho certeza que todos já tiveram acesso a essa ficha, já teve contato e já trabalham com essa ficha, até porque como ela é de notificação obrigatória, é importante, mas é bom a gente sempre dar essa publicidade e reforçar,
né? Então, nós temos essa ficha aí, a ficha que está vigente a 5.1. Essa aqui é a nossa carinha do nosso sistema de informação. Então, está aqui, olha, bem aqui ela dá a definição de caso, o tipo de notificação, ela sempre vai ser individual. Eu vou dar céleres pinceladas aqui, só para mostrar bem superficialmente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar o meu telefone pessoal, inclusive, vocês podem entrar em contato e a gente pode dirimir algumas dúvidas que porventura vocês têm. Então, vem aqui, se são os dados gerais, as informações, né? Sempre é individual, a ficha sempre é uma para cada pessoa, tem a data da notificação. Qual é a unidade notificadora? É importante salientar que essa ficha ela não é só da saúde. Hoje essa ficha, ela também pode ser utilizada em outras instituições, como a assistência social, o conselho tutelar. Por quê? Porque muitas vezes a porta de entrada não é só a unidade de saúde. Muitas vezes a porta de entrada ela pode ser assistência social, conselho tutelar. O que está acontecendo? Qual é a informação que a gente está tendo hoje? A informação que a gente tem hoje é do conselho tutelar, sobre o aumento das denúncias da violência, o conselho tutelar, são as delegacias, né? Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de ir na unidade de saúde e está difícil a identificação. E acredito também que a sobrecarga nos serviços contribuiu também com essa subnotificação. Porque como eu acredito, nós sabemos, né, que tem os profissionais são reduzidos e muitos ou estão afastados por questão da contaminação, outros estão totalmente dedicados ao Covid, né, à questão do vírus, mas nós temos que ter esse olhar de que esse trabalho não pode ser descontinuado. É um trabalho que é importante, é obrigatório, nós precisamos se adequar e realmente trabalhar na tentativa de identificar. Então, se aquela pessoa não se sente, não chegou até a unidade de saúde, mas tem como o agente comunitário fazer essa identificação na área de abrangência dele, do território, né? Como eu havia falado já. Então, vem em nome da unidade notificadora. Então, assim, é importante, nessa parte aqui, dizer que, através de uma pactuação local, essa ficha ela pode ser utilizada por outros setores, tá? Uma pactuação local. Aí, o que acontece? Essa ficha, se for usada em outro setor, ela vai ser, a unidade de referência vai ter que ter uma via, a segunda via vai para a vigilância para fazer a digitação, né, para a inserção no sistema de informação. Antigamente existia uma terceira via, mas a gente recomenda agora o encaminhamento no caso. Chegou na unidade de saúde uma pessoa, uma criança, vítima de violência sexual. Vocês têm que mandar para onde? Encaminhar para onde? Conselho tutelar. Então, chegou na unidade, essa ficha vai ficar na unidade, aí a segunda vai para a vigilância epidemiológica do município para fazer a inserção dos dados, a digitação no sistema de informação. E nós recomendamos, o que nós recomendamos, de acordo com o padrão nacional, o que é preconizado é que seja feito um ofício de encaminhamento dessa pessoa, dessa criança em situação de violência. Por quê? Para dar uma segurança para o profissional, né? Porque se a ficha vai, se fosse uma terceira via, como antigamente era, aí vai ali o nome do profissional. Então, assim, a gente observa que tem a gente precisa dar segurança para o profissional. Então, um ofício de encaminhamento para as instituições, tanto assistência social, no caso da criança, vai para o conselho tutelar, né? Então, seria um ofício de encaminhamento, tá? Vamos para a segunda parte da ficha, que é aqui, ó, notificação individual, que são as informações do paciente,
né, a idade, aí vem a questão da escolaridade, do sexo, data de nascimento, raça, cor. Gente, é importantíssimo, inclusive, ele faz parte do indicador nacional também, a questão da raça, cor, relacionar a violência com a raça, cor, né? Então, assim, é importante trabalhar bem nesse campo. A escolaridade é importantíssimo também relacionar a questão da escolaridade e a situação de violência. Veio o nome da mãe, então são as informações da notificação individual da pessoa, né, da vítima. Aí vem os dados de residência, que é importante ter essas informações todas completas. Aí vem outra parte da ficha, são os dados complementares, são dados complementares da pessoa atendida. Então, é importante, olha, nós temos o nome social, inclusive, no ano passado, a gente foi com uma representante do Ministério Público, ela é mulher transexual, a Rubi, e nós conseguimos sensibilizar alguns municípios, alguns profissionais, para dar um destaque, a gente dá um destaque nessa parte da ficha, o nome social é importante, né? É importante colocar o nome social daquela pessoa em situação de violência. Imagine a pessoa já está em situação de violência, ela se declara como, no caso, uma mulher transexual, ela se declara mulher, ela nasceu homem, se declara mulher, mas de repente a pessoa vai lá e fala fulano de tal. Mas o nome social dela é que tem que estar escrito. Você tem que perguntar o nome social para poder trabalhar, quando for chamar lá no acolhimento, trabalhar no acolhimento com o nome social. Tá? Porque é uma forma de constranger a pessoa. Então, assim, é importante trabalhar bem essa questão do nome social, né, junto às pessoas do acolhimento, inclusive a quem vai notificar. Aí vem a situação conjugal, orientação sexual também muito importante, gente, isso aqui é importantíssimo. Também trabalhamos em parceria com uma representante do Ministério Público nos municípios, alguns municípios nós conseguimos chegar, e acredito que todos do Juruá nós conseguimos, todos do Juruá, e a gente trabalhou bem essa questão da orientação sexual também, a identidade de gênero, e vocês vão se deparar com o grupo LGBT. Então, é algo que, assim, muito já foi colocada, mas não tem, o profissional tem que se despir de qualquer conceito. O que ele tem que entender é que precisa atender com respeito, com empatia, e preencher esses dados. O que está acontecendo? As pessoas ficam constrangidas de perguntar a orientação sexual e a identidade de gênero. É importante a gente trabalhar isso aí, porque nós não temos informação. O nosso sistema de informação está muito pobre dessa informação. Nós precisamos dessa informação para trabalhar políticas públicas de prevenção da violência contra o grupo LGBT. Nós temos preconceito, né, tudo envolvido, nós precisamos de informação para trabalhar essa questão, né, que está, assim, mascarada também. Então, se possui algum tipo de deficiência, né, qual o tipo de deficiência, é importante também essa informação, é importante também para, na hora da tabulação, se a pessoa tem um tipo de deficiência, no caso aqui, ó, a pessoa tem deficiência física, você vai colocar 1. Tem mais de uma deficiência, vai colocar 1 aqui. O resto, você vai colocar 2 que não. Então, nós temos que trabalhar com uma ficha de investigação. Nós damos um pouco de... É como se a gente fosse realmente um investigador, né? Eu coloco como se fosse um investigador, porque nós temos que conseguir quanto mais informações para a gente poder dar consistência nos nossos dados. Então, aqui, se ele tem uma pessoa vítima de violência, tem deficiência física, você coloca 1. Deficiência visual, você coloca 1 também, que digamos que tenha, como exemplo. O restante, você vai colocar 2, para facilitar, inclusive, na hora da tabulação dos dados na digitação.
A parte também que é importante, dados de ocorrência, né? Onde foi, isso aqui é importantíssimo, porque a gente pode trabalhar a questão se foi na escola, né? A violência, o horário, se foi na residência. A gente observa no nosso sistema de formação que a maioria das violências estão nas residências. A violência doméstica. Então, assim, a violência doméstica ela está mais no local de ocorrência mais comum nas residências. Mas é importante também que nós temos também as escolas, né, que é importante. Inclusive, como eu havia falado, essa ficha também pode ser usada pelas escolas, né, pela instituição de ensino, basta uma pactuação local. Então, se ocorreu outras vezes, então, é importante também se ocorreu outras vezes, porque é isso aqui que vai demonstrar se está tendo efetividade ou não no nosso atendimento. Se ocorreu outras vezes, né, se ela foi notificada, então isso aqui é bem importante. Aqui é importante, principalmente com relação à violência continuada. A violência continuada, né, que aí a gente que vai refletir aqui. Já aconteceu outras vezes, então já se tornou uma violência continuada. A lesão foi autoprovocada? Se sim ou não. Muito importante também, que são as tentativas de suicídio. Independente se a pessoa tem ideação suicida ou não. Se a pessoa simplesmente se automutila, cortou só, tem aquela questão até da baleia azul, né, um tempo atrás, mas continua acontecendo, as pessoas se automutilam para diminuir uma dor. Então, eu não sou psicóloga, mas meus colegas psicólogos podem trabalhar, podem explicar muito, conceituar muito melhor do que eu, com toda a propriedade, mas a nível de vigilância, o entendimento que a gente tem que ter se a lesão foi autoprovocada, aí vai colocar ali sim ou não, independente se teve ideação suicida ou não. Então, se a pessoa só se automutilou, ela tem que notificar. Ah, mas ela se automutilou, mas não tentou suicídio, mas tem que notificar. Inclusive, tem uma lei federal que fala sobre a notificação obrigatória nesses casos, também, de tentativa de suicídio. Aí vem aqui a parte a violência em si, as informações do tipo de violência, se a violência foi motivada por sexismo, que é machismo, homofobia, né? Então, todas as informações muito importantes, tipo de violência ela foi física. Então, a violência, ela pode ser vários tipos de violência numa ficha só. Uma ficha, ela pode me dar informação no caso de 3 tipos de violência. Então, foi uma física combinada com a tortura, com a sexual, né, associada, né, no caso com uma negligência, somente voltado para o idoso ou para a criança, que é mais comum, né? Aí vem a questão da intervenção legal, como eu havia falado, que é um agente da lei, e o meio de agressão, é importante também essa questão do meio de agressão, se foi enforcamento, né, objeto pérfuro, cortante, que são facas, substância, objeto quente, arma de fogo, ameaça, então aqui também é importante. A notificação com relação à violência sexual, aqui é uma anotação, né, da notificação da violência sexual, se foi assédio. Então, assim, a violência sexual, ela é algo genérico, então ela vai ter as outras subclassificações, que são assédio sexual, estupro, pornografia infantil, exploração sexual. É importante dizer que na parte de estupro, acabou a tentativa violenta ao pudor, né? Aquela questão da violência, tentativa de violência ao pudor, que no caso, antes o homem não poderia ser estuprado, hoje sim. Então, assim, se tiver o contato sexual do órgão masculino com ânus, então já é considerado estupro também. O homem
também o sexo masculino também é objeto de estupro também, é importante esclarecer isso. Aí vem a pornografia infantil, a exploração sexual e outros que vocês queiram colocar aqui também, quanto mais informação, melhor. Aí vem qual foi o procedimento realizado. Se vocês estão na unidade de saúde e vocês não têm esse trabalho, vocês não têm, esse protocolo faz parte do hospital e vocês vão encaminhar para o hospital, o que muitas unidades fazem? Eles mandam a cópia para o hospital, né? A unidade manda a cópia para o hospital e deixa essa parte em branco para o hospital complementar essas informações, né? Que são, muitas vezes, o hospital que tem esse atendimento, né? Que faz as profilaxias de IST, hepatite B, coleta de sêmen, né? Contracepção de emergência, aborto previsto em lei. Então, é algo mais complexo e aí, muitas vezes, a própria unidade deixa em branco e ali o restante deixa em branco aqui o hospital complementar as informações. Gente, aí aqui são os dados do provável autor da agressão, que também é importante destacar, porque tem as informações do provável autor. Aqui, ó, o vínculo dele é importante relacionar, se é o pai, se é a mãe, se é o agente da lei, né? O sexo do provável autor da violência, se essa parte também suspeita de uso do álcool, tem que identificar se foi ou não. O ciclo da vida do provável autor da violência, e vem os encaminhamentos finais aqui, que este é o fundamental, gente. Se houver a notificação e não ter esse encaminhamento, só vai para o sistema de informação, mas o encaminhamento, a assistência psicossocial, assistência legal, assistência jurídica, no setor para a delegacia, no caso de violência contra a mulher, é obrigado a encaminhar para a delegacia. Essas informações são importantíssimas. Esse encaminhamento, nessa parte aí, nesse campo, esse encaminhamento pode ser mais de um. Né? Então, no caso, foi conselho tutelar e foi delegacia, o encaminhamento. Se foi a unidade de saúde, foi para o hospital e foi para o conselho tutelar. Então, assim, para assistência social, então pode ser mais de um encaminhamento. Aí vem aqui, se a violência foi relacionada ao trabalho, né? Se foi comunicado um acidente de trabalho, se está relacionado ao trabalho, se foi comunicado. Aí vem aqui a data do encerramento e quem notificou vai assinar. Tá aqui, ó. Aí tem as observações adicionais, eu acho que assim, isso aqui é bem fundamental também, porque essa observação adicional, ele vai dar uma complementação de muitas coisas que a gente não consegue. A ficha, ela é complexa, mas ela precisa de, quanto mais informação, melhor. Então, assim, muitas vezes, as pessoas não têm como colocar ali uma informação. Geralmente, as pessoas têm... Os profissionais, o que é que eles estão utilizando essas observações adicionais? Eles estão fazendo um breve relato do caso. Eles estão utilizando um breve relato do caso, até para facilitar na hora do encaminhamento. Tá? Aí vem o notificador, né? Observando bem, assim, deixando bem claro para vocês que quando for encaminhar, no caso, for para a delegacia, não é utilizada a ficha, é utilizado o ofício, relatando, né, o caso. Não vai com o nome do profissional de saúde, vai ao ofício, comunicando o caso, um breve histórico do caso. Então, a ficha ela vai ficar na unidade. Então, exatamente para amparar, dar segurança ao nosso profissional. Aqui é a situação epidemiológica do estado do Acre. A gente observa aqui, ó, número de notificações de violência segundo o município no período de janeiro a junho de 2020. A gente teve aqui, ó,
Isso aqui foi janeiro a junho de 2020, as informações que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, foram 451 casos, 651 casos aqui de violência. Deixa eu ver aqui, deixa eu aproximar mais aqui, 651 casos, tá aqui, 651 casos de violência notificado, tá? É o total. Então, a gente observa, deixa eu ver aqui, que esse foi o total no período de janeiro a junho, no primeiro semestre de 2020. São de todos os municípios do estado do Acre, são todas as violências, o número de notificações de forma geral. E aqui, a gente observa que 201 pessoas, que são os pacientes, as vítimas de violência, foram do sexo masculino, sendo que 758, desse total de 959, 201 é do sexo masculino, 758 é do sexo feminino. Então, a gente observa aí que as mulheres estão mais acometidas pela violência. Isso no período, isso aqui é de janeiro a junho de 2019. E já em janeiro a junho de 2020, a gente observa que foi 520 do sexo feminino, 131 do sexo masculino, para um N de 651 casos de violência total. O que eu quero destacar, que é importante, eu quero destacar aqui, gente, é exatamente isso aqui. Eu fiz um comparativo do número de notificações, se eu já aproximar mais aqui, de número de notificações, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, eu acho que vou diminuir mais. Eu fiz um comparativo de número de notificações no período de janeiro a junho de 2019, com o mesmo período de janeiro a junho de 2020. Então, a gente observa que, nesse período de 2019, foram 959 casos de violência notificados por residência, por município de residência. E aqui, em 2020, no mesmo período, foram 651 casos. Né? Eu destaquei aqui 20 a 34 anos, que é o público-alvo, né, que é a faixa etária mais acometida pela violência, esse aqui, ó, 20 a 34 anos. Tá? Então, deu um déficit em relação ao ano passado, mesmo período, de 308 notificações de violência. Infelizmente, a gente está tendo uma subnotificação incrível, né? E quando a gente pensa em subnotificação, vamos pensar, quando eu falei anteriormente, sobre aquelas pessoas em situação de violência que estão desassistidas, não estão sendo encaminhadas. A violência, ela está no limbo, né? Ela está ali, mas nós não estamos conseguindo identificar. Por isso a importância de trabalhar a atenção primária, o trabalho com os agentes comunitários para a identificação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Foi uma redução, um déficit muito grande, 308 notificações a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Lógico que nós não vamos apontar culpados, nós estamos, como eu falei, nós estamos vivendo uma epidemia, algo inédito, mas tem como a gente dar continuidade trabalhando a intersetorialidade, né? Esses profissionais que podem nos ajudar são os ACS, agentes comunitários. Então, como que a gente pode dar a resposta aos nossos usuários? Então, o primeiro passo é identificar e notificar para dar os devidos encaminhamentos. Os nossos desafios, né? Nós temos um desafio muito grande no caso da vigilância, porque eu sempre falo, né, que
A ficha é o disparador de processos, é um instrumento de cuidado. Muitas pessoas pegam a ficha de notificação, não, aqui é um papel, né? Aqui é só um papel, a ficha, vou notificar, é um caso, é um número a mais que vai, mas é importante a gente ter esse pensamento que essa ficha é um instrumento de cuidado, eu sempre falo que é um instrumento valiosíssimo de cuidado, é a partir dele que a gente consegue encaminhar aquela pessoa em situação de violência para atenção, né? Inclusive também para responsabilização dos autores da violência também, porque a impunidade ele gera violência, ele deixa a violência, ela alimenta a violência, né? Digamos que ela alimenta, então assim, é importante essa notificação. A gente precisa ter a visibilidade do problema, né? Então assim, é importante essa notificação porque a gente vai garantir esse cuidado. A gente precisa da articulação intersetorial, intrasetorial, né? Inter e intrasetorial. Nós precisamos ter sempre essa intersetorialidade em relação às instituições. No caso, eu não tenho um assistente social aqui na minha unidade, mas a Secretaria de Assistência Social do município tem. Então, vamos trabalhar essa questão da intersetorialidade também, porque é um desafio muito grande. A organização dos serviços também é importante, esse fluxo, estabelecer esse fluxo. A gente pode apoiar, enquanto vigilância da violência, como é que a gente pode estabelecer um fluxo, só que eu não posso colocar um padrão de fluxo aqui, que muitas vezes tem um município que a porta de entrada da violência não é a unidade de saúde. A principal porta de entrada é a assistência social, no caso de violência contra a mulher. Elas não vão na unidade, elas vão na assistência social. Então, é importante, para não perder, para não ter essa subnotificação, a implantação da ficha na assistência social ali do município é importante. Então, trabalhar a organização de serviços, eu não posso padronizar, porque o que tem êxito no município X, não podemos falar a mesma coisa no município Y. Então, assim, a gente precisa trabalhar o fluxo se adequando àquela necessidade local. Mas, de toda forma, a resposta tem que ter, né, principalmente no encaminhamento dessas pessoas, criança, adolescente, mulher, idoso. A formação de rede de atenção e proteção às pessoas em situação de violência também, né, a gente tem que trabalhar, estar atento nessa formação da rede de atenção e proteção das pessoas, inserir essa pessoa em situação da violência na rede, você fazer parte dessa rede, né? A vigilância, eu acredito que a vigilância pode encabeçar isso também, que tudo começa na vigilância, né? Ali. Então, assim, encabeçar a questão da rede, dessa integração das instituições para garantir o direito e cidadania daquela pessoa, da pessoa em situação de violência, que busca a solução nas nossas instituições. Eu agradeço aqui, gente, a participação de vocês e fico à disposição para as discussões, né? Então, assim, a gente fica à disposição das discussões, o que tiver de alguma dúvida, estou deixando aí o meu e-mail, meu telefone particular também, se for necessário a gente faz um outro momento para dar continuidade, e agradeço a participação de todos. Fico aí à disposição para algum questionamento que a gente puder. Lógico que a gente não vai conseguir dirimir todas as dúvidas, né, que porventura tem agora no momento, mas o que a gente puder dar de encaminhamento, podemos ter um segundo momento também, a gente fica à disposição. Caroline?
Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu gostaria de ouvir vocês, né? Eu gostaria de ouvir vocês, como é que vocês estão, porque o que a gente pensa, o que eu falei aqui, é um trabalho que realmente tem que ser desenvolvido, mas nós sabemos das dificuldades que nós temos agora no momento, sempre teve dificuldades, mas agora mais do que nunca, nós entendemos, né? Então, assim, eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, e gostaria também de saber de vocês, como é que está essa notificação, como é que está o trabalho de vocês, as dificuldades, a dificuldade de um certamente é de muitos, né? Então, eu acredito que é importante essa interação, esse momento de interação, e eu peço aí que alguém possa falar como é que está cada um, o seu município, a equipe. Tem muito município que eu sei que está com a equipe desfalcada por conta da epidemia, né? Então, assim, podem ficar à vontade. Certo. Estamos estabelecendo. Bem, gente, nós tivemos uma queda aqui de internet, e desculpa aí a demora, Carla, mas esse é o momento de interação, né, entre os participantes e a nossa palestrante. Então, se você tem alguma dúvida, né, e algum tipo de interação com a Carla, pode escrever aqui no bate-papo ou mandar o áudio que a gente habilita aqui, pedir a voz, que a gente habilita a fala e vocês podem interagir. Enquanto isso, a gente tem alguns recadinhos para passar para vocês, e o primeiro deles é que a gente já falou no início, né, essa web palestra ela é gravada, ela é disponibilizada no nosso canal no YouTube, daqui 5 dias úteis no máximo, então ela tem certificação, então todos que participaram têm o direito ao certificado online, que nós enviamos no e-mail de quem preenche corretamente o formulário que o Renato mandou aí no bate-papo. E a gente já deixa aqui o convite, né, para a nossa web palestra de amanhã, onde nós vamos receber a doutora Luciana dos Santos Medeiros, né, que é professora adjunta da UFAC, médica veterinária, e vai estar falando um pouco sobre a situação da tuberculose por Mycobacterium bovis no Brasil e aspectos zoonóticos, né. Então, desde já, a gente já deixa todos convidados para essa web. E lembrando também que no dia 10 nós teremos, na próxima semana, né, nós teremos a semana do aleitamento materno, então nós teremos várias webs seguidas, né, no dia 11, 12 e 13, aqui com a participação de todos os profissionais para falar um pouco sobre o tema. Então o convite ele se estende, lembrando que nós temos as nossas redes sociais, e lá a gente divulga as agendas previamente, então nos sigam, nos curtam lá para que vocês saibam sempre quais que serão os próximos temas, né, assim como a de hoje. E como a gente viu aqui no bate-papo, no meu pelo menos não apareceu aqui nenhuma interação, mas de antemão a gente agradece imensamente a Carla pela excelente web palestra, né? Então a gente já deixa aqui o convite para as próximas webs, viu, Carla? Sempre as nossas portas estarão abertas para sempre que precisar utilizar o Telesaúde. Tá bom? A gente agradece imensamente mesmo, foi um excelente tema, né, importantíssimo de se falar nessa época de pandemia, onde a gente vê esse acréscimo de agressão mesmo, então, com certeza nos ajudou, nos esclareceu bastante, tá bom? E aí a gente abre a palavra para suas considerações finais e desde já agradecemos imensamente.
Então, eu agradeço todo mundo que ficou até o final, inclusive toda a produção aí, a Caroline, pela atenção, pela paciência, até porque eu até falei que eu não sou muito boa na tecnologia, né? Me enrolei um pouco aqui, mas no final a gente deu o recado que precisava. E aí eu agradeço a Mônica, a Caroline por toda essa atenção, foi fundamental a importância, até pela situação que a gente está vivendo hoje, a gente precisa realmente dessa tecnologia para chegar aos municípios. Então, parabéns para vocês, agradeço muito aí essa oportunidade de falar aí para o nosso público-alvo. Obrigada. Nós que agradecemos, então a gente fica por aqui, né? Muito obrigada a todos que participaram e a gente espera vocês nas próximas webs. Até lá. Até lá, tchau. Tchau.